Fala galera, já tá valendo já. É o seguinte, vou tentar ser sucinto porque o tempo é breve. Então, o que que acontece? Nós temos aqui um canal aqui, se chama Isso Não É. Deixa eu ver aqui se tem como mudar aqui, acho que não tem não. Isso não, deve ter visto isso antes. Isso não é filosofia, tá? E tá falando aqui sobre a morte do Olavo, etc. Se seria justo comemorar a morte do Olavo, etc. Lembrando aqui que temos só meia hora, né? O comentário sempre é mais demorado que o próprio vídeo. Eu dei uma acelerada básica no canal e depois vou dar uma acelerada também na minha apresentação aqui, para não também entrar naquela configuração lá de que a gente sabe muito bem, que o YouTube mudou bastante aí as regras. Beleza? Então, assim, o que der para falar, eu já vou falando, assistindo junto com vocês, e quando for para pausar, porque, assim, eu tive uma aula, eu teve aí, acredito que pelo menos de três a quatro disciplinas sobre ética filosófica, né? Basicamente vai abordar, entre outros, Kant, Aristóteles e Stutt-Mill. Então, assim, Stutt-Mill com o seu utilitarismo e o Kant com a sua filosofia da boa vontade, do dever, né, do dever, e o Aristóteles também com o seu olhar peculiar com relação a isso. Até mesmo os livros, né, Utilitarismo, Fundamentação da Metafísica do Costume e a Ética Nicômaco de Aristóteles. Então, esses três. Ele vai tratar desses três e é uma disciplina que eu, assim, pontuei bastante na universidade. Eu lembro muito que muito me agradou. Inclusive, o Kant me fez perder, assim, ou ganhar bastante tempo e olhar para isso. Então, ele vai tentar aqui, lógico, ele vai mostrar quem ele é e ao longo do vídeo a gente vai perceber que quem ele é, sabe? Ele vai, inclusive politicamente. Então, vamos lá, vamos soltar aqui. E eu fiquei muito relutante ao fazer esse vídeo aqui sobre a morte do Olavo de Carvalho, porque tava todo mundo fazendo, porque é um hype, porque é um Está vídeo sendo fácil, porque aí, falar dele vou vai dar aumentar para clique, mim aqui. seja em quem não gostava do cara, seja em quem gostava Calma do aí. cara. Porém, há uma Eu perspectiva sei que tenha filosófica aqui que é saindo muito baixo aí. relevante. Qual seja, se Se eu achar é, que de é algum modo, relevante, eu não justificável volto do ponto de não. vista filosófico comemorar a morte de alguém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui neste vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Acho que a primeira consideração a fazer sobre se é possível ou não, se é justificável ou não, do ponto de vista filosófico, comemorar a morte de alguém, é situar o que é esse alguém, e depois nós vamos para a argumentação propriamente dita. Bom, comemorar a morte de alguém em abstrato. Você viu que ele cometeu o primeiro erro, que seria considerar quem é esse alguém. Então, assim, sobre qual ponto de vista ele está observando, sabe? Qual ponto de vista desses três camaradas predomina na filosofia que ele acredita, sabe? Então, assim, ele já deixou pistas que, primeiro, que ele não vai com a cara do Olavo, ou não gosta mesmo, é um esquerdista incubado. Segundo, lembrando que eu não estou aqui para ofender ninguém, sabe? Minha análise vai ser só filosófica, não estou aqui para dizer, nem sei onde ele se formou, não me interessa, mas é lógico, como ele deixa pistas, e eu percebo que ele é bem de esquerda, então, assim, é melhor ser um esquerdista declarado, eu acho muito mais justo, né? Igual até mesmo bato palma para Paulo Freire, que pelo menos ele tinha essa justiça declarada, sabe? Do que ficar tentando agradar os dois lados, ocultando aquilo que realmente é. Então, ele vai tentar atacar o lado de todas as maneiras no vídeo, só que, lógico, sutil, né? Com tapas de luvas de veludo. Faz sentido? Vamos pegar alguém abstrato, depois a gente vai para alguém específico. Para falar de alguém abstrato, a gente pode pegar aqui, em termos didáticos, algumas teorias éticas à disposição. Talvez as mais famosas no mundo contemporâneo sejam a consequencialista, a deontológica e a ética das virtudes, do Aristóteles. Só para falar aqui, para quem não é aí o filosofês, né? A consequencialista, se não me engano, é a do Stuart Mill, o pai, né? O pai e o filho, e acho que o outro também, que não vou lembrar o nome agora, do pessoal do positivismo, não, do utilitarismo, a turma do utilitarismo lá, é os consequencialistas, né? Que atitude que você pode tomar e as consequências que ela vai gerar para você e para quem está ao redor. O deontológica é mais ligado a Kant,
E a ética das virtudes, isso aí ele vai explicar também, só para deixar claro antes que ele comece a explicar. A consequencialista é moderna, a deontológica é moderna e a ética das virtudes é antiga. Não que elas sejam localizadas no tempo só. Elas são eternas, no sentido de elas são discutidas desde no início até agora, né? Elas são atemporais nesse sentido exclusivo aqui. Agora, do ponto de vista consequencialista, uma ação é correta se você, ao fazê-la, acarreta um bem maior para o maior número de pessoas possível, ainda que algumas sofram. Se algumas sofrerem, porém, no cômputo, no cálculo, essas que sofrem são menos em termos aritméticos do que as que se beneficiam, então a ação é correta. É clássica a frase, ou é clássico o exemplo. Bah, que ele vai dar, só para colocar parênteses, para enfatizar mesmo, assim, do que está tratando. Aqui ele já vai falar do Stuttmil. Ele seria legal se ele desse a fonte, né, cara? Então, assim, ele já está cometendo um erro filosófico que tirar essas ideias aí como se fosse da cabeça dele e tal, ou ocultar das pessoas mais leigas, assim. Então, assim, se a ideia é ser didático, então seja didático nos mínimos detalhes, ou seja, falar do livro que está tratando, do filósofo, principalmente do filósofo que está tratando, como é que esse filósofo vê as coisas. Ele vai sintetizar aí, falando, dando esse exemplo do trem aí desgovernado, aí se seria justo, qual seria a ação, como é que chama? Positiva no sentido de utilitária, né? No sentido de perceber na frente desse trem desgovernado, você teria 5 pessoas ali dispersas ali, que o trem inevitavelmente mataria. Lembrando que o trem está desgovernado, essas pessoas não sabem, sabe? Ou um caminho alternativo, ou o maquinista deveria desviar para um caminho alternativo onde ele sabe que só mataria uma pessoa. Então, vai entrar uma guerra agora de utilidade mesmo, a quantidade versus a qualidade, que pode ser, sabe? Lógico, pode ser um trabalhador nulo, todos os trabalhadores nulos, ou se dá para complicar, porque se colocar um cientista, se colocar Einstein do lado e 5 pessoas comuns na estrada, no caminho do trem e do seu lado, assim, na possibilidade, lembrando que só tem 2 caminhos, ou mata 5 pessoas, aqui no exemplo, ou mataria uma pessoa. Então, por exemplo, é melhor matar uma pessoa do que matar 5 pessoas, eu estaria poupando 4 vidas. Porque, assim, pelo que eu vi, também não sei tudo, não sou especialista no utilitarismo, tá valendo o mínimo de dor, né? O que você pode fazer para poupar do bonde dor ao desgovernado. máximo Se tem de um pessoas trem possível. desgovernado indo em direção a matar 5 pessoas que estão presas no trem, e você tem a possibilidade de puxar a alavanca para fazer com que ele desvie do trilho usual e vá para um outro trilho secundário, só que nesse outro trilho secundário tem uma pessoa presa, e portanto ele vai matar essa uma pessoa, então um consequencialista diria, bom, é preferível uma morte a 5, então eu puxaria a alavanca e faria com que o trem atropelasse uma só pessoa se eu pudesse salvar a vida das 5, ainda que uma sofresse. Então o consequencialismo diz que desde que a consequência da sua ação seja maximizar o bem para o maior número, ainda que algumas pessoas sofram, então essa ação é correta moralmente. Maximizar o bem ou minimizar o mal, né? Então, assim, mais vale poupar uma vida ou poupar 4 vidas. Então, assim, essa essa é uma questão, essa é a questão que ele vai abordar aí. Peraí. Não sei se tem pausa, cara. Acho que não tem pausa, não. Tá, vai direto, vai do jeito que deu.